Fala, meus queridos e queridas, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Guilherme Córdova e hoje a gente vai estar falando aí sobre o quê? Melhores ETFs para iniciantes na Bolsa de Valores, mas vale para todo mundo, tá? Mesmo que você não seja iniciante, beleza? E você vai entender o porquê já já. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Córdova e eu sou consultor financeiro de um dos maiores bancos do mundo aqui no Canadá. E se você gosta desse conteúdo de mercado financeiro, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aqui, ó, tem um inscreva-se grandão em vermelho aqui, dá essa moral pra gente, dá o like no vídeo também, pro vídeo chegar a mais pessoas possíveis. Então chega de resenha, editora, solta a vinheta. Bom, primeiramente, se você está aqui só para ver quais são os ETFs, recomendo você já para esse minuto aqui do vídeo. Você vai pular para lá, já vai ver quais são os ETFs, tudo certo. Agora, se você quer pegar outros insights e várias outras coisas, fica comigo aqui no vídeo, tá? Vamos começar então, o que são os ETFs, né? O que é um ETF, beleza? Para você que ainda não sabe, o ETF, basicamente, imagine que existe uma cesta de chocolate, vai. Você pode comprar lá nas lojas americanas um Kinder Ovo, você pode comprar um Laca, pode comprar um Ferrero Rocher, alguma coisa desse tipo, né? Só que você vai estar comprando só um tipo de chocolate. Imagina que esse um tipo de chocolate é uma ação, tá? Ou você pode falar, putz, tô afim de comer outros chocolates também, não tô afim de pegar só um. Qual é a sua possibilidade? Tem aquela caixinha top de chocolate que eu vou pedir pra editora dessa moral e colocar pra vocês aí passarem vontade comigo, igual eu tô passando também. Mas, imagina que essa caixinha de chocolate de sortidos aí é, então, um ETF, né? Você já tem ali uma caixa de chocolate, você paga uma caixa só e já tem vários sortidos ali dentro. O ETF é a mesma coisa. É um fundo que tem várias outras ações dentro dele, ou seja, você já está automaticamente diversificado. Faz sentido na cabeça de vocês? Então, por que você deve investir nos Estados Unidos, tá? Por que todo mundo deve ter, então, seu ativo nos Estados Unidos, investir em ETFs americanos e etc. Primeiramente, antes de tudo, é que você vai sair, né, tirar o seu patrimônio do real, né? Tirando aí o risco brasileiro, o risco político brasileiro, o risco econômico brasileiro, né? Tirando todo esse risco de um país subdesenvolvido como o Brasil. E a gente já viu em outras ocasiões, né, no passado, que não deu muito bem, né? A gente pode falar aí na época militar, Collor, etc, né? Então, tudo isso aí a gente sabe que pode acontecer novamente, vai acontecer? Não sabemos, mas é aquela história, né? A história, ela não se repete, mas ela rima. Então, evitar os nossos erros do passado e já dolarizar o patrimônio. E, obviamente, outra forma que você vai ter é que você vai ter opções de vários ETFs, né? Várias outras ações, outros estoques e outros tipos de ETF também. No Brasil existe uma limitação muito grande, né? Com os ETFs disponíveis, né, no mercado, com as estoques disponíveis no mercado. Então, lá nos Estados Unidos você vai ter uma possibilidade muito grande de investir uma gama extensa de ativos, tá? De classes de ativos, tem os REITs também lá, tá? Então você tem uma possibilidade muito maior do que teria no Brasil. E lembrando para vocês, quando a gente está falando de investir lá nos Estados Unidos, lá fora, quando a gente fala de dolarizar o patrimônio, basta você puxar aí o histórico, né, de real e dólar americano, que você vai ver que o dólar ele subiu para um caralho nos últimos tempos aí. Então, toda vez que o dólar sobe, se você tem seu patrimônio dolarizado, você está crescendo mais ainda seu patrimônio perante ao real, porque a inflação brasileira, por exemplo, ela é muito denominada, ela vem muito no carrego do valor do dólar, porque os produtos são dolarizados. Então, se o dólar sobe e os produtos são dolarizados, o seu produto vai ficar cada vez mais caro, mais caro e mais caro, assim como você já deve ter visto, né? Gás de cozinha, gasolina, sei lá, arroz, feijão, tudo aí ficou mais caro por conta disso. Vamos então falar dos ETFs aqui, tão esperados ETFs, tá? Vamos começar pelo primeiro, que é o mais famoso aí, né? Um dos mais famosos, o IVV, tá? É um dos ETFs mais antigos da Bolsa de Valores americana e ele reflete, ele busca o índice S&P 500, tá? Que é basicamente o índice Ibovespa que a gente tem no Brasil, o S&P 500, que são as 500 maiores empresas americanas. Então, ele vai refletir esse índice, tá? E ele teve ali um retorno de $235, 235% de retorno desde 2012. Então, nos últimos 10 anos aí, teve um retorno de 235%. Ou seja, se a gente quebrar aí, né, basicamente por ano, né, dividir 10 anos por 235, vamos ter 23,5% anualmente, tá, de retorno. Agora lembrando, isso é em dólar. Tá? E se você multiplicar o dólar à época que estava, né, que estava valendo seus meados de 2 e pouco, 3 alguma coisa, você vai adicionar ainda mais essa rentabilidade, que o dólar desde lá até hoje, eu acho que subiu uns 80%, então você vai adicionar aí essa rentabilidade ainda em cima dessa rentabilidade total. Então, com certeza aí acima dos 400%, tranquilamente, que o IVV sozinho, o ETF tranquilo, teve uma rentabilidade de
300, 400% nos últimos 10 anos, tá? Então, é um ETF bem tranquilo, volatilidade baixa, relativamente tranquilo, você tem as maiores empresas dos Estados Unidos no IVV. E aí você deve estar se perguntando, tá, Gui, mas tem um IVV-B11 aqui no Brasil, né? Vale a pena? Não, não vale a pena. O IVV-B11, ele compra o IVV, ou seja, ele faz a mesma coisa que você poderia fazer, né? Só que aí você ser preguiçoso e querer comprar o IVV-B11, que é em real, né? Ele não é dolarizado, vai fazer com que você pague duas taxas. Você paga a taxa de gestão do IVV-B11 e paga a taxa do IVV lá nos Estados Unidos. Basicamente, tu tá pagando uma taxa de gestão pro cara ir lá e comprar para você, né? Mesma coisa. Então eu acho uma baita idiotice, acho uma perda de tempo e, sem contar que no Brasil ele não distribui dividendo. O Brasil, o ETF brasileiro, vai reinvestir os dividendos pagos. E se você quiser ter algum lucro, você vai ter que vender o ETF. E aí, 15% lá pra bagatela do governo, né? Que ele vai tirar ali sua rentabilidade, né? Já de antemão. Então, não vale a pena. E galera, se você está gostando desse vídeo topíssimo aqui, não esquece de soltar o like nesse vídeo para ajudar, para dar uma moral aí pra gente e eu entender que esse conteúdo é relevante para você e também ajuda aí demais a distribuir o conteúdo para mais e mais pessoas. Tamo junto. O segundo ETF então vai ser o QQQ, beleza? Ele é muito parecido com o IVVB11, né? O IVV, não IVVB11, IVV. O QQQ, ele replica o índice da Nasdaq 100, tá? Basicamente, ele vai estar ali contabilizando todas as empresas tecnológicas, tá? As empresas de tecnologia, elas tendem a abrir seu capital na Nasdaq. E lá na Nasdaq 100, ou o QQQ, ele vai ter um peso muito maior nas empresas de tecnologia que o IVV tem, tá? Eu acho que a exposição maior ali do IVV no empresa de tecnologia, eu acho que, se eu não me engano, vai ser a Apple com 8, 9%. Já no QQQ, essa exposição vai estar muito mais agressiva, tá? Porque não vai ter outras empresas, né? Tipo Disney, Johnson & Johnson, etc. Essas empresas não estão lá. Então ela vai ser realocada em empresas como Amazon, Tesla, Google, Facebook, né? Que agora é Meta, a própria Sony que tá aqui, enfim, Apple, etc. Então o QQQ, ele é bem focado em tecnologia. Nos últimos 10 anos aí, ele teve um retorno de 490% e olha que a gente está contando com a recente queda, tá? Mas ele chegou a bater mais de 600% de retorno nos últimos 10 anos, que é 3 vezes mais de retorno do que o IVV, em dólar. A gente não tá contando o retorno em real. E olha, se você puxar o dólar nos últimos 10 anos aí, subiu pra caramba. Então a gente pode estar contando aí tranquilamente, acima dos 800% aí, tranquilo, foi mais de 600% no pico dele. Você adiciona o dólar aí, 700, 800% tranquilamente. Olha que bizarro essa rentabilidade aqui, você fazendo um investimento passivo, né? Você vai lá, coloca um ETFzinho, já tá diversificado, você já tem Apple, Google, Amazon, Facebook, Tesla, tudo quanto é empresa gigante no mercado, você já tem. Um investimento tranquilo. Eu, particularmente, tenho desde, sei lá, tem uns 3 anos já que eu já tenho ele também. E tô tranquilo, né? Você vai lá, compra, etc. Não tem muito mistério, não precisa fazer análise, tá tudo tranquilo. E aí, você tem uma rentabilidade interessantíssima, tá? No longo prazo. E lembrando que em maio do ano passado, a XP fez uma parceria com a Nasdaq, né? Que eles lançaram, então, o Nasdaq 11, né? Que é a mesma coisa do IVVB11, tá? É o Nasdaq 11 que ele vai comprar ações do QQQ lá nos Estados Unidos. Então, novamente, você vai estar ali pagando, né, para uma gestão comprar as ações do QQQ lá nos Estados Unidos, sendo que você poderia fazer você mesmo. E lembrando que esse case aqui, ele é mais tecnológico, então maior crescimento, mais você vai ter que pagar de imposto de renda para o nosso queridinho governo no Brasil. Então não é muito interessante. Já o terceiro e último aqui que a gente vai ter vai ser o VNQ, beleza? Ele é um fundo da Vanguard, que é uma das maiores gestoras, segunda maior gestora do mundo, tá? Só atrás ali da BlackRock. Ele é um ETF que ele segue REITs, tá? Então, para você que quer se expor aos REITs, esse é o seu ETF. Você já teve ali as stocks, né? De stocks de forma geral. Tivemos as stocks de tecnologia e agora a gente tá falando dos REITs, que é os primos, primo irmão, primo tio distante, alguma coisa do tipo, dos fundos imobiliários, beleza? Os REITs, então, basicamente ele segue o índice MSCI US Investable Market Real Estate 2550 Index. É um index aí muito doido, que é o index que eles seguem e que eles vão continuar seguindo. Então, eles tiveram basicamente 100% de retorno no seu fundo, tá? Mas lembre, você pode estar falando, pô, mas 100% só, o IVV deu 235%, só que o VNQ é um fundo de REITs, assim como os fundos imobiliários, eles pagam bastante dividendo, acima dos 5, 6, 7% aí, tá? Então o case é um pouquinho diferente, já é uma parada mais, já é um case mais distribuição de dividendo, renda passiva e etc, tá? Ao invés de crescimento, beleza? O IVV, ele tá ali algo em torno de dividendo e crescimento, e o QQQ, bastante crescimento. Então os REITs ali, eles estão bem focados também, um pouquinho de crescimento, mas o foco da maioria deles também ali é distribuição de dividendo, porque eles têm que distribuir aquele dividendo, assim como os fundos imobiliários. Então muito obrigado, por hoje é só, esse é o vídeo de hoje, tamo junto, um abraço e até a próxima.